E aí, corajosos, buenos dias, buenas tardes. Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas eu prometo para mim todos os dias que eu vou gravar para colocar no canal, que a gente recém começou. Mas fato é que eu nunca faço isso. Aí eu pensei, cara, eu tenho alguns minutinhos antes de ir para casa, tomar banho e eu tenho um atendimento daqui a pouquinho. Mas não custa nada passar aqui para trazer uma reflexão sobre essa coisa de fazer atividade física, essa coisa de fazer o mínimo possível. Geralmente eu chamo isso de um pouquinho de cada dia. Como que isso tudo começou? Começou quando eu não tinha tempo, né? Então não há muito tempo que eu consigo fazer uma atividade física, que eu consigo ter um pouco de qualidade de vida. Na real, eu não tinha qualidade de vida nenhuma, zero qualidade de vida. Mas fato é que ao passar do tempo, né, eu fui desenvolvendo uma estratégia para eu não falhar com o meu propósito. Então, por exemplo, agora o meu propósito de vir aqui, já que eu tinha pouco tempo, era de fazer alguns minutos somente. Fazer uma caminhada simples, sem muita pretensão, só o mínimo possível, né? Passando uns ônibus aqui, mas espero que o áudio, vou aproximar um pouquinho mais para o áudio sair. Mas o meu mínimo possível hoje era de pelo menos uns 15 minutos, 10 minutos. E já aconteceu de... Quando tudo começou, eu trabalhava bastante, estudava, fazia estágio, enfim, tinha uma vida bem ativa, sempre tive. E nunca sobrava tempo. E eu não era uma pessoa, eu nunca tinha ido pra academia, eu nunca tinha feito nada assim. A não ser, às vezes, uma caminhada, uma coisa assim que não requer muito recurso. Porém, eu comecei a me enfrentar, a pensar comigo assim: cara, se eu tenho 10 minutos, eu tenho 5 minutos, é isso que eu vou fazer, 5 minutos, 10 minutos de atividade física, porque senão nunca vou fazer nada. Então foi aí que tudo começou. Eu comecei com os pouquinho de cada dia, fazendo um pouquinho mesmo. Muitas vezes, aonde eu morava, não era possível eu fazer nada, a não ser algo que fosse dentro de casa. Então eu dava volta no quintal de casa, correndo. Às vezes colocava no YouTube aquela zumba e começava a dançar junto. Era 5, 10 minutos, era o que dava. E aí depois, às vezes eu ia pra rua, quando era possível, porque como eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, enfim, então quase sempre eu não conseguia fazer isso. Não conseguia ter um horário que eu pudesse ir pra rua, por exemplo, porque sempre eu tinha esses compromissos. Então eu fazia isso em casa e às vezes no final de semana eu às vezes conseguia ir pra rua, mas tudo pouquinho mesmo, 5 minutos, 10 minutos já chegou. E aí foi passando o tempo, né? Foram passando os anos. E aí eu comecei a aumentar um pouquinho esse pouquinho, né? Então, às vezes eu conseguia fazer meia hora, às vezes eu conseguia fazer alguns minutos. E foi aumentando, aumentando até chegar nos tempos de hoje. Então, hoje em dia eu vou em academia, hoje em dia eu venho aqui, faço minha caminhada. Mas às vezes eu tenho meia hora. Às vezes, a academia mesmo começou com meia hora, eu fiquei anos fazendo por meia hora. Mas era pouquinho, era o que eu conseguia fazer. Então, o que eu quero dizer pra você? Faz mais ou menos 5 anos que eu consigo fazer alguma coisa em prol do meu corpo, em prol da minha saúde. E se eu não tivesse começado lá atrás com esse pouquinho, talvez hoje eu não faria o que eu faço. Então hoje eu saí para fazer 10 minutos e eu aumentei esse pouquinho em meia hora. E quando eu vi, eu fiz aqui 6 quilômetros caminhando. E aí quando você sai para fazer o seu pouquinho, você percebe que não é só você que está fazendo o seu pouquinho, que às vezes tem idosos, às vezes tem pessoas com limitações, né? Limitações corporais, fazendo um pouquinho delas, assim, se esforçando. E é até vergonhoso você não fazer o seu pouquinho, porque tem gente, por isso que a ambiência molda, né? Você está em um ambiente diferente. Então tem gente que a academia ela é meio aversiva, porque a pessoa se sente
coagido, né? Se sente envergonhado, enfim, por ter pessoas ali que já malham há mais tempo. Mas a ambiência, ela transforma. Então, tanto um local como esse, onde você vê pessoas praticando as suas atividades físicas, independente se é um passeio com um cachorro, independente se é uma corrida ou se é qualquer coisa, mas você vê que a pessoa está se movimentando e você se sente parte daquilo. Você se sente motivado a continuar aquilo, sabe? Então, o simples fato de você sair daquilo que você faz, né, rotineiramente. Então, seja seu trabalho que é estressante, às vezes você não pode ir para a rua, você não pode ir para academia, você não pode ir para uma pista, mas às vezes você pode fazer alguma coisa aí na sua casa. Você pode colocar um vídeo aí, tipo, e você dançar, se movimentar. Você pode dar uma volta no seu quintal, se você mora no quintal. Se você mora num prédio, você pode pular, né, fazer um polichinelo, fazer alguma coisa que você não precisa sair do lugar, mas você pode sim fazer o seu pouquinho. Mas se você conseguir, principalmente sair, né, a primeira coisa, se você conseguir sair de casa e fazer algo externo, isso te ajuda bastante, porque você começa a enxergar várias pessoas se esforçando também, e isso vai te motivar. A segunda coisa é você estabelecer um limite. Então, qual que é o seu teto mínimo para o seu pouquinho? Às vezes o seu teto mínimo é 10 minutos, 5 minutos, assim como eu já te falei. Muitas vezes eu colocava o tênis, porque eu tinha que trabalhar, eu colocava o tênis, dava tempo de eu ir até o portão de onde eu morava e voltar. E às vezes esse é o seu limite. E aí depois, dentro desse, você precisa ter esse limite para depois você aumentar, para você ganhar confiança, se sentir satisfeito concluindo essa atividade. E aí depois você aumenta isso. Então, primeira coisa, sair de casa. A segunda coisa, estabelecer um limite, o seu mínimo, um pouquinho, o seu pouquinho de cada dia. Então, você estabelecer, nem que seja por uma semana. Não coloca assim, em um mês eu vou fazer caminhada, em um mês eu vou para academia. Ou nesse ano, não é um mês e um ano. O seu pouquinho, o máximo que você tem que pensar no seu pouquinho é pro dia. Então, o que você pode fazer hoje ou no máximo amanhã? Aí depois você aumenta esse pouquinho. Então, o que eu vou me comprometer para essa semana? Então, para essa semana eu vou me comprometer a fazer caminhadas. Quantas vezes? Então, você coloca o seu mínimo. E aí, se você suprir esse mínimo, você vai se sentir satisfeito. Isso vai trazer uma carga de satisfação no seu cérebro. Você vai ajudar o seu cérebro a se regenerar, a produzir hormônios de prazer, de bem-estar. E essa sensação de conquista vai te dar autoconfiança, vai melhorar a sua autoestima. E aí depois você aumenta isso, você vai driblando o seu cérebro, porque daí você vai se sentir confortável. A mesma coisa, por exemplo, não só para atividade física, mas para leitura, ou para alguma coisa que você precisa resolver. Às vezes você tem uma montoeira de roupas aí na sua casa para dobrar, para passar, um armário para organizar. Às vezes você tem um problema para resolver na rua, né, em algum estabelecimento. Então coloca o seu mínimo, coloca o seu pouquinho. Qual que é o pouquinho? Às vezes é uma imensidão de problemas que você precisa resolver na sua vida, mas você tem que começar por algum lugar. Então estabeleça qual é esse pouquinho, por onde você vai começar. Depois que você cumprir esse pouquinho, você pode ir aumentando progressivamente. Você vai naturalmente se ver fazendo muito mais do que aquilo que você tinha se proposto. Então, eu não sei se eu consegui, porque assim, eu não preparei nada para estar falando aqui. Como eu disse, eu queria gravar e todos os dias eu me proponho a gravar, mas eu acabo não fazendo. Então, o meu pouquinho de cada dia hoje não só foi feito aqui através da atividade física, onde eu coloquei que eu ia caminhar por uns 10 minutos, mas no fim eu acabei caminhando por 6 quilômetros, né? E aí o meu pouquinho também em relação ao vídeo. Então, se eu nunca gravar, se eu nunca fazer o meu pouquinho do jeito que dá, nunca vai sair nada. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, você comenta aí. Comenta aí se você está disposto a começar o seu pouquinho de cada dia e se você entendeu tudo aquilo que eu falei, ou pelo menos uma parte. Se você entendeu alguma coisa e essa alguma coisa te movimentou, e o principal de tudo para o pouquinho de cada dia é o movimento, tá? É você se colocar para fazer. Você estabelecer essa ação, qual a ação que você vai fazer e se colocar a fazer. Então,
Comenta aí se você gostou e se você quer que eu fale mais sobre isso, sobre outros assuntos, beleza? Beijão, tchau, tchau.